Minha noiva zombava dos áudios que eu mandava todas as manhãs em um grupo chamado O Coffee. Ei, pessoal, Reddit. Eu, homem de 32 anos, preciso tirar isso do peito porque esses últimos meses foram uma completa loucura, e nenhum dos meus amigos entende completamente o que aconteceu. Isso é basicamente minha história de origem, exceto pelo fato de que, na verdade, eu tive um final feliz. Então acho que é mais como uma história da Fênix renascendo das cinzas. Enfim, apenas leiam. Eu estava noivo de Mia, mulher de 29 anos, por quase um ano. Estávamos juntos há 3 anos e meio no total. Nos conhecemos no Festival Solvave em 2020. Eu estava lá com meus amigos curtindo umas bandas indie, e ela estava com suas amigas da faculdade. Começamos a conversar na tenda de cerveja quando eu esbarrei nela sem querer e derrubei a bebida dela. Comprei outra, pedi desculpas, e de alguma forma, acabamos conversando pelas próximas 3 horas. Perdi 2 shows que eu queria muito ver, mas nem liguei. A conexão foi instantânea. Aquele ano o festival foi insano, bem antes de toda a confusão da Covid explodir. Trocamos números naquela noite, e quando tudo começou a fechar algumas semanas depois, estávamos trocando mensagens o tempo todo. Nosso primeiro encontro oficial foi, na verdade, uma chamada de Zoom, com comida de delivery do mesmo restaurante, cada um comendo em seu próprio apartamento. Super romântico, né? Mas, sinceramente, aqueles primeiros dias da pandemia criaram uma bolha só nossa, onde pudemos nos conhecer sem todas as distrações de sempre. Quando as coisas reabriram, já estávamos bem sérios. A primeira vez que a vi pessoalmente de novo, depois de 3 meses de encontros virtuais, quase a derrubei de tanto que a abracei. A química foi instantânea, como se estivéssemos juntos há anos. Eu trabalho como desenvolvedor de software em uma empresa de cibersegurança, ganho bem e tenho horários flexíveis. Ela trabalha com marketing para uma grande rede varejista. Nos mudamos para o mesmo apartamento depois de mais ou menos um ano, porque o aluguel na cidade é um absurdo, e a gente já estava praticamente morando um na casa do outro. Conseguimos um apartamento de 2 quartos no centro, e decidimos que o quarto extra seria para hóspedes ou talvez um escritório. Falando sobre mim, sempre fui bem independente. Vou à academia 4 ou 5 vezes por semana, tenho meus próprios hobbies e amigos. Não sou do tipo grudado. Curto kickboxing, corridas em trilhas e montar PCs gamers personalizados nas horas vagas. Tenho um grupo pequeno e fiel de amigos da faculdade. Temos uma noite de pôquer toda semana e tentamos assistir às lutas do UFC juntos quando dá. Mas também sempre levei relacionamentos a sério. Meu avô foi meu exemplo quando eu crescia. Um verdadeiro durão que construiu sua própria empresa de construção do zero, mas ao mesmo tempo era totalmente devotado à minha avó. Ele ligava para ela todos os dias na hora do almoço durante 46 anos seguidos, mesmo quando estava em obras em outras cidades. Quando ele faleceu, há 5 anos, encontramos fitas cassete antigas com mensagens que ele gravava para ela quando precisava passar a noite fora. Minha avó ainda ouve essas fitas de vez em quando. Aquilo me marcou profundamente. Então, quando as coisas ficaram sérias com a Mia, comecei um pequeno ritual. Toda manhã, antes de sair para o trabalho, eu mandava um áudio para ela. Eu acordava às 5:30 para ir à academia e depois ia direto para o escritório, enquanto ela só começava às 9. Então eu deixava uma mensagem de voz para ela acordar. Nada demais, só uns 30 a 60 segundos. Algumas manhãs eu contava um sonho esquisito que tive, ou lembrava ela de algum plano nosso, ou só dizia, bom dia, linda, espero que sua apresentação hoje vá bem. Às vezes eu contava uma piada ruim de pai ou até cantava um trecho da música que estava grudada na minha cabeça. Eu canto mal pra caramba, mas ela sempre dizia que isso fazia o dia dela começar melhor. Lembro de uma manhã em que estava atrasado e quase esqueci de mandar. Voltei do elevador pro apartamento só pra gravar um "Tem um dia incrível, amor", e achei que valeu a pena chegar 5 minutos atrasado ao trabalho. Era esse o meu estado de espírito. Ela parecia adorar esses áudios, mandava mensagens como "sua piada foi tão ruim que foi boa lol", ou "sua cantoria fez minha manhã". Ela até me mostrou que tinha salvo todos numa playlist especial no celular chamada Sol da Manhã. Não vou mentir, isso me fazia sentir bem. Algo tão simples conseguia iluminar o dia dela. Ficamos noivos no verão passado, durante as férias em Bali. Fiz todo o clichê de ajoelhar na praia ao pôr do sol. Super básico, mas ela chorou e disse sim, então missão cumprida. Marcamos o casamento para julho deste ano, colocamos depósitos em locais, começamos a planejar tudo.
Os pais dela estavam super empolgados, especialmente o pai dela, um contador aposentado. Eles se ofereceram para pagar a maior parte, o que foi bem legal da parte deles. Os pais da Mia são o típico casal de clube de campo. Sempre impecavelmente vestidos, casa grande nos subúrbios, 2 carros de luxo na garagem. O pai joga golfe todo fim de semana, e a mãe participa de uns 6 projetos de caridade diferentes. Eles pareciam gostar de mim, especialmente depois que ajudei a configurar a rede doméstica deles e consertar vários problemas de tecnologia. O pai dela sempre me apresentava como o brilhante engenheiro de software que vai cuidar da nossa princesinha. Acho que eles me viam como alguém estável e responsável. Mal sabiam que eu seria o cara a destruir tudo isso. Até adotamos um cachorro juntos, há uns 8 meses. Um vira-lata misturado com pitbull chamado Diesel. Sempre fui apaixonado por cachorros, e Mia dizia que também era. Mas olhando agora, ela não gostava tanto assim quanto eu. Era sempre eu quem levava ele para passear, ao veterinário, quem treinava ele. Ela postava fotos com ele no Instagram, mas essa era a extensão da participação dela. Isso deveria ter sido um sinal de alerta, mas eu não percebi. O Diesel é um bobão adorável, marrom e branco, com uma orelha caída e uma em pé. O abrigo disse que ele tinha cerca de 2 anos quando o adotamos, e já estava lá há meses porque as pessoas tinham medo por ser parte pitbull. Problema delas. Ele é o cachorro mais gentil que já conheci. Deixa as crianças puxarem suas orelhas sem reclamar, senta quietinho enquanto limpo suas patas depois do passeio, só late quando alguém está na porta. Me apaixonei por ele assim que o vi. No abrigo, Mia estava mais hesitante, queria um cachorro menor e mais fofinho. Mas acabou concordando quando apontei que, apesar do tamanho, ele era muito tranquilo para apartamento. De qualquer forma, as coisas pareciam sólidas, ou pelo menos era o que eu pensava. Há uns 2 meses, comecei a notar algo estranho. Mia estava diferente, sempre no celular, rindo de coisas que não me mostrava quando eu perguntava o que era tão engraçado. Começou a se irritar com bobagens, como quando eu deixava um copo no balcão ou quando Diesel pulava no sofá, coisa que antes não a incomodava. Quando eu perguntava se tinha algo errado, ela sempre respondia com "é só estresse do trabalho" ou "nada, estou bem". Clássico. No começo, eu atribuí tudo ao estresse com os preparativos do casamento. Faltavam cerca de 4 meses, e ainda havia muita coisa para resolver. A mãe dela estava cada vez mais envolvida, ligando todos os dias com novas ideias ou preocupações. As madrinhas da Mia estavam espalhadas por 3 estados diferentes, o que tornava os ajustes dos vestidos um pesadelo logístico. Além disso, ela estava se esforçando para conseguir uma promoção no trabalho, fazendo hora extra para impressionar o chefe. Então eu tentei ser compreensivo, assumi mais tarefas da casa, comecei a cozinhar na maioria das noites, mantive o apartamento limpo, cuidei do Diesel, me certificando de que ele estivesse sempre alimentado, passeado e sem incomodá-la quando ela parecia estressada. Basicamente virei o material de marido perfeito, achando que estava sendo um noivo solidário. Na verdade, eu até intensifiquei meus áudios matinais, pensando que talvez ela precisasse de um pouco mais de positividade. Comecei a caprichar mais neles, às vezes até planejando o que eu ia dizer na noite anterior. Olhando agora, provavelmente essa foi a pior coisa que eu poderia ter feito. Uma manhã, gravei um bem elaborado, em que inventei toda uma história de que o Diesel tinha aprendido a falar e confessou que era ele quem comia os chocolates caros dela, pelos quais ela sempre me culpava. Fiz até uma voz para ele e tudo mais. Passei uns 5 minutos nisso. Ela respondeu com um lol fofo, e só isso. Eu deveria ter percebido que tinha algo errado. Outra vez, gravei a mim mesmo tentando cantar o início de Hamilton. A gente tinha ingresso para o mês seguinte. Ficou horrível, mas achei que ela fosse rir. Ela nem sequer reconheceu que recebeu. Quando perguntei naquela noite, ela só disse desculpa, eu estava em reuniões a manhã toda e esqueci de responder. Mas eu não saquei nada, continuei com minha rotina, trabalhando nos meus projetos, indo à academia, cuidando do Diesel, mandando meus áudios diários como um idiota. Às vezes, ela deixava o celular virado para cima na mesa de centro, e eu via notificações das amigas dela que pareciam estranhas, coisas como "meu Deus, morri" ou "mal posso esperar pelo de amanhã". Quando eu perguntava o que era tão engraçado, ela só dizia piada interna ou mudava de assunto rapidamente. Uma noite, acordei por volta das 2 da manhã e ela não estava na cama. Encontrei ela na cozinha, no celular, rindo baixinho. Quando me viu, deu um pulo como se tivesse visto um fantasma e rapidamente escondeu o telefone.
Disse que não conseguia dormir e estava só checando o Instagram. Eu estava cansado demais para questionar, mas aquilo ficou na minha cabeça. Meu amigo Chris também percebeu que algo estava estranho. Estávamos na nossa noite de pôquer semanal, e ele me chamou de lado. Tá tudo bem entre você e a Mia? Você parece distraído. Eu desconversei, coisa de casamento, cara, é muita coisa. Ele me lançou um olhar de quem não comprou a desculpa, mas não insistiu. Só deu um tapinha no meu ombro e disse, você sabe que a gente tá aqui se precisar conversar, né? Eu assenti, mas guardei as preocupações pra mim. Não queria ser aquele cara que fala mal da noiva pros amigos. Além disso, o que eu diria? Minha noiva parece irritada e eu não sei porquê? Soa patético desse jeito. Mesmo assim, a distância entre nós só crescia. O sexo ficou menos frequente, mais mecânico quando acontecia. Nossas conversas no jantar ficaram mais curtas, mais superficiais. Paramos de planejar atividades de fim de semana juntos. Ela fazia planos com as amigas, eu ia pra academia ou levava o diesel pra trilhas. Estávamos como colegas de quarto que às vezes se beijavam. Cerca de 3 semanas antes de tudo explodir, tivemos uma rara noite de encontro. Fomos a um restaurante novo e chique no centro da cidade, nos arrumamos, tentamos nos reconectar. O jantar foi ok, mas no Uber de volta, o celular dela não parava de apitar com mensagens. Ela ria e digitava sem parar. O que tá tão engraçado? Perguntei. Ah, a Zoe tá bêbada, mandando mensagem no grupo. Ela tá num encontro horrível. Deve estar mandando umas pérolas. Coisa de meninas, você não entenderia. Ela virou um pouco o celular para o lado, ainda sorrindo para a tela. Aquela noite, pela primeira vez, pensei, será que ela está me traindo? Isso explicaria o comportamento secreto, a distância emocional, as mensagens constantes. Mas não parecia certo. A Mia não era do tipo que trai. Pelo menos eu achava que não. Na manhã seguinte, quase não mandei o áudio. Parecia forçado, como se eu estivesse insistindo em algo que já não funcionava. Mas 3 anos de hábito são difíceis de quebrar. Então gravei um simples bom dia, espero que tenha um bom dia e deixei por isso mesmo. Mais tarde, ela me mandou uma mensagem perguntando se eu estava bravo com ela. Seu áudio de hoje pareceu curto. Tá tudo bem? A ironia não passou despercebida por mim. Ela mal reconhecia os áudios fazia semanas, e agora notava quando eu diminuía o tom. Disse que só estava com pressa, o que era verdade, e achei que o assunto estava encerrado. Mas eu ainda não fazia ideia do que realmente estava acontecendo. No mês passado, eu tinha uma atualização de sistema programada para as 7 horas da manhã com um dos nossos principais clientes, mas eles adiaram de última hora. Meu chefe me mandou uma mensagem às 5h45, enquanto eu estava na academia, dizendo que tinham remarcado para o período da tarde. Ao invés de ir pro escritório, decidi surpreender a Mia com café da manhã na cama. Peguei os bagels favoritos dela e um cold brew chique no caminho para casa. Foi uma decisão de última hora. A gente estava meio desconectado, e eu achei que talvez uma surpresa legal ajudasse a reduzir a distância. Além disso, fazia muito tempo que não tínhamos uma manhã de semana juntos. Entrei devagar, achando que ela ainda estivesse dormindo. O diesel veio correndo até mim, abanando o rabo como sempre, ele sempre foi o meu garoto, mas eu fiz sinal de silêncio e dei um petisco para ele se ocupar. Foi então que ouvi a Mia rindo na cozinha. Ela estava sentada na bancada, ainda de pijama, em uma chamada de vídeo com 3 amigas, o celular apoiado na fruteira. Eu estava prestes a anunciar minha presença quando ouvi a minha própria voz saindo do telefone dela. Bom dia, linda! Só queria dizer que estou pensando em você e mal posso esperar pelo nosso fim de semana. Ah, e aqui vai sua dose diária de humor terrível. O que o oceano disse para a praia? Nada, só acenou. Haha. Te amo, até mais tarde. Então ouvi a Mia dizer. Eu simplesmente não aguento mais esses áudios. Eles estão me sufocando. As amigas dela caíram na gargalhada. Uma delas, a Zoe, disse. Toca o de ontem de novo. Aquele em que ele canta foi hilário. Mia tocou na tela, e lá estava eu, cantando alguns versos daquela música do Ed Sheeran que ela dizia ser a nossa música. Uma das amigas disse rindo. Sério, garota? É com esse cara que você vai ficar para sempre? Outra comentou. Quem faz esse tipo de coisa, gente? Isso tá com uma vibe de desespero total. Palhaço beta total,
acrescentou a terceira. Meu namorado jamais faria isso. Fiquei ali, paralisado. A sacola de papel com os bagels amolecendo na minha mão. Diesel estava sentado aos meus pés, me olhando como se soubesse que algo estava errado. E algo estava muito, muito errado. Eu me senti como se tivesse levado um soco no estômago. A Mia, tentando justificar, disse com um tom dramático. Eu sei, mas ele é confiável, ganha bem, e os meus pais acham que ele é perfeito. Só preciso passar pelo casamento e depois, talvez eu consiga tirar dele esses hábitos constrangedores. Pelo menos adiciona isso ao cofre, disse uma amiga. Esse conteúdo de vergonha alheia de alta qualidade não pode ser desperdiçado. Foi então que vi a Mia encaminhando os meus áudios de voz para o que parecia ser um grupo de conversa. Acho que fiz algum barulho, porque o Diesel veio trotando até mim, choramingando por atenção. Me olhou para cima e me viu ali parado, com os bagels na mão, e a expressão dela foi de riso para pânico em meio segundo. Tyler? O que você? Achei que tivesse aquela atualização de sistema. A chamada do Facetime ficou em silêncio absoluto. As amigas começaram a inventar desculpas e a desligar, uma a uma. Mia se apressou para pegar o celular, como se isso pudesse apagar o que eu tinha acabado de presenciar. O cliente reagendou, eu disse, colocando os bagels sobre o balcão. Abaixei-me para fazer carinho no Diesel, que obviamente sentia tensão no ar, pois se encostou contra a minha perna. O que é o cofre? O rosto dela passou por umas 5 expressões diferentes antes de se firmar numa defensiva. Não é nada, só um grupo idiota. A gente estava só brincando. Não parecia brincadeira para mim. Parecia você e suas amigas rindo de algo que eu faço todos os dias, por você. Porque eu me importo contigo. Tyler, você está exagerando. Não é nada demais. Nada demais? Você me chamou de beta, disse que precisava me treinar para eu parar com esses hábitos constrangedores. Isso me parece algo bem sério. Ela mudou de tática. Ah, mas dá pra te culpar? Esses áudios são meio demais, né? Toda manhã, é meio sufocante. Ninguém precisa de tanta atenção assim, Tyler. Isso não é normal. Aquela palavra, normal, me atingiu como um caminhão. Eu sempre achei que o que a gente tinha era especial. Achei que ela apreciava as pequenas coisas que eu fazia para mostrar que me importava. Descobrir que ela achava tudo isso estranho, constrangedor, aquilo partiu algo dentro de mim. Não é normal. Senti algo mudar dentro de mim. Durante 3 anos você fingiu amar isso. Salvava os áudios, respondia como se eles fizessem o seu dia. Era tudo mentira? Ela hesitou um segundo a mais do que deveria antes de responder. Claro que não, eu só guardava. Peguei minhas chaves no balcão. Vou trabalhar. Tyler, espera. Vamos conversar sobre isso. Você está fazendo isso virar algo maior do que realmente é. Eu não respondi. Apenas assobiei para o Diesel, que me seguiu na hora, e saí. Tecnicamente, eu não precisava levá-lo comigo, mas naquele momento, eu preferia a companhia dele a estar sozinho. Além disso, meu escritório aceita cães, e ele adora ficar lá. O trajeto até o trabalho foi um borrão. Eu ficava repetindo na cabeça tudo o que tinha ouvido. Comportamento de beta, treinar ele para parar com esses hábitos constrangedores, o jeito que todas riram da minha cantoria, o fato de que ela estava compartilhando algo tão privado, algo que eu achava ser só nosso, com as amigas, como forma de entretenimento. E o pior, ela nem estava arrependida. Descobri que ela estava arrependida porque eu fiquei chateado. E isso é muito diferente. O resto do dia, o meu celular não parou de apitar. Começou com um clássico. Desculpa, amor. A gente foi idiota. Depois virou. Era só papo de menina, todo mundo desabafa sobre os hábitos do parceiro. E por fim, ficou totalmente defensiva. Você vai mesmo jogar tudo fora por causa de algo tão pequeno? Isso é infantil. Eu não respondi a nada. Foquei no trabalho, deixei o Diesel descansar debaixo da minha mesa e tentei processar o que diabos tinha acabado de acontecer. À tarde, ela começou a ligar. Coloquei o telefone no silencioso e me afundei no código, mergulhando no trabalho para evitar pensar demais. Meus colegas de trabalho perceberam que havia algo errado, mas respeitaram meu espaço. Alguns comentaram o quanto o Diesel era fofo, o que me deu uma breve distração. Meu amigo Derek, do departamento de TI, percebeu que eu estava estranho e me chamou para tomar uma cerveja depois do expediente.
Contei a ele o que tinha acontecido, e ele apenas balançou a cabeça. Isso é cruel, cara. Cruel de verdade. Derek é divorciado, uns 10 anos mais velho que eu, já passou por poucas e boas com a ex-esposa. Conforme eu contava, ele foi ficando com aquele olhar de quem tá revivendo lembranças difíceis. O que mais me pega, eu disse, é que eu achava que aquilo era algo especial entre nós. Algo que ela amava. Descobrir que ela zombava o tempo todo, me faz duvidar de tudo. Derek assentiu. Nem se trata dos áudios em si, cara. É sobre respeito. Ela não te respeitava o suficiente para ser honesta. E com certeza não te respeitava o suficiente para manter coisas privadas em privado. Exato. Se ela não gostava, era só ter dito. Eu sou adulto, sei lidar com feedback. E agora, o que vai fazer? Não sei. Não consigo voltar para aquele apartamento hoje à noite. Ia acabar dizendo algo que ia me arrepender. Derek me ofereceu o quarto de hóspedes, sem fazer perguntas. Aceitei. Aquela noite, fiz as malas discretamente, quando sabia que Mia estaria na aula de yoga. Peguei comida e cama do Diesel e fui embora. Na primeira noite na casa do Derek, fiquei acordado por horas. O Diesel roncava suavemente no chão ao meu lado. Fiquei repetindo na cabeça as palavras dela, comportamento de beta, treinar ele para parar com esses hábitos. O jeito que ela ria enquanto encaminhava meu áudio às amigas. Algo mudou em mim naquela noite, como se uma chave tivesse virado. Percebi que estava derramando meu coração por alguém que via o meu carinho como uma piada, como algo que ela precisava tolerar até conseguir me transformar no que quer que fosse que ela realmente queria. A pessoa que eu mostrava ser não era o problema. O problema era a incapacidade dela de valorizar a autenticidade. Na manhã seguinte, fui à academia cedo, me esforcei mais do que de costume. Voltei à casa do Derek, tomei banho e fui trabalhar, sem mandar um áudio pela primeira vez em mais de 3 anos. Ao meio-dia, ela já tinha mandado 5 mensagens perguntando onde eu estava, se eu estava bem, quando voltaria para casa. Finalmente respondi. Estou na casa do Derek por um tempo. Preciso de espaço para pensar. Isso abriu as comportas. Ela ligou imediatamente, contra o meu melhor julgamento, atendi. Tyler, por favor, volta para casa. Eu sinto sua falta, sinto falta do Diesel. Podemos conversar sobre isso. Não há nada para conversar, respondi secamente. Você deixou bem claro o que sente ontem. Eu só estava sendo idiota com as meninas. Não significou nada. Você sabe que eu amo os seus áudios. Sei? Porque pelo que eu ouvi, parece que você acha eles constrangedores. É sufocante. Eu só estava desabafando. Todo mundo fala coisas sobre seus parceiros com os amigos de vez em quando. Existe uma diferença entre desabafar e zombar, Mia. O que você fez foi cruel. Ela começou a chorar, com soluços grandes e dramáticos que antes partiam meu coração, mas agora soavam vazios. Por favor, Tyler. Eu faço qualquer coisa. Eu apago o grupo. Vou mandar as meninas apagarem tudo. Só volta pra casa pra gente consertar isso. Eu passo aí amanhã pra pegar mais roupas. A gente conversa então. Desliguei antes que ela pudesse responder. Na semana seguinte, falei com Mia apenas quando foi absolutamente necessário, e mesmo assim de forma breve e sem emoção. Voltei ao nosso apartamento só para pegar mais roupas e coisas do Diesel. Disse a ela que ia ficar na casa do Derek por um tempo para pensar. Ela chorou, implorou para eu voltar, disse que faria qualquer coisa para consertar. Eu parei completamente de enviar os áudios de voz. Parei de perguntar como foi o dia dela. Parei de sugerir noites de encontro ou planos para o fim de semana. Parei de fazer as pequenas coisas que sempre fazia. Nada mais de preparar o chá favorito dela quando chegava em casa estressada. Nada de delivery surpresa do restaurante tailandês preferido. Nada de flores inesperadas. Em vez disso, comecei a ir à academia 2 vezes por dia, de manhã cedo e logo depois do trabalho. Atualizei meu guarda-roupa, reaproximei-me de amigos que quase não via desde que fiquei noivo. Comecei a fazer horas extras no trabalho e garanti a promoção que vinha de olho. Derek foi um verdadeiro parceiro durante tudo isso. Nunca me pressionou para dar outra chance ou tentar resolver as coisas, como alguns dos nossos amigos em comum fizeram. Apenas me deixou ficar, jogou videogame comigo quando eu precisava de distração e cuidou do Diesel quando eu tinha que trabalhar até tarde. Minha ex fez a mesma coisa,
Ele me disse uma noite enquanto comíamos pizza. Me fazia me sentir mal por demonstrar afeto, depois surtava quando eu parava. Tem gente que só quer o que não pode ter, ou o que acha que os outros querem. Depois de 2 semanas, achei que devia procurar meu próprio lugar, mas Derek me convenceu a ficar até encontrar algo decente. Sem pressa, irmão. Na verdade, é bom ter companhia. E o diesel afasta os guaxinins dos meus latões de lixo. Enquanto isso, Mia estava em colapso. Me mandava entre 20 e 30 mensagens por dia, ligava o tempo todo, até apareceu uma vez no meu escritório, mas a segurança não deixou ela entrar porque não estava na lista de visitantes autorizados. Ela alternava entre raiva, você está sendo tão imaturo, e desespero, eu faço qualquer coisa, por favor, só fala comigo. Comecei a receber mensagens e ligações das amigas cobras dela também. Zoe, em especial, era insistente. Você vai partir o coração dela por causa de uma piada estúpida, dizia em um dos recados de voz. Que tipo de homem faz isso? Você deve ser muito inseguro. Pois é, acho que eu sou o tipo de homem que finalmente percebeu que não é um caso de caridade para garotas emocionalmente maturas brincando de terapeuta. Depois de umas 3 semanas disso tudo, finalmente concordei em encontrá-la para tomar um café e conversar. Escolhi um lugar perto da casa do Derek, território neutro. Ela estava um caco, para ser sincero. Olhos inchados, cabelo sem lavar. Fez todo um show tentando me abraçar quando cheguei, mas eu mantive rápido e me sentei logo. Onde está o diesel? Foi a primeira coisa que ela perguntou. Com o Derek. Lá tem quintal. Então, você vai voltar para casa logo. Dei um gole no meu café. Acho que não, Mia. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Tyler, isso é uma loucura. Foi só uma conversa estúpida, um erro. Você vai jogar fora 3 anos por causa de nada. Não foi nada. E eu não acho que foi só uma vez. O cofre? Parece algo bem estabelecido para mim. Ela ficou pálida. Eu deletei, juro. Contei para as meninas o quanto te magoei. Concordamos que foi errado. Todas estão se sentindo péssimas. Ela me mostrou o grupo no celular, como se fosse ensaiado. O telefone vibrou. Ela olhou para baixo, nervosa, tentando esconder a tela, mas eu vi de relance uma mensagem da Zoe. Manda isso para ele vai parar de chorar e começar a passar mal de rir. O que é isso? Perguntei, apontando para o celular. Nada, ela disse, virando o telefone de tela para baixo. Mostra. Tyler, não é. Mostra. Relutante, ela virou o celular e abriu a mensagem. Era um vídeo. Ela hesitou, depois apertou play. Eu assisti, incrédulo, enquanto uma versão gerada por inteligência artificial da minha voz narrava por cima do rosto do Ed Sheeran. Estava claramente feito com trechos dos meus áudios costurados para parecer que eu estava dizendo as coisas mais constrangedoras e desesperadas imagináveis. O rosto dele tinha sido manipulado para combinar com o áudio, parecendo que Ed Sheeran estava transmitindo as minhas mensagens mais sinceras com expressões ridículas e zombeteiras. A raiva não explodiu, ela cristalizou. Fria. Focada. Então não bastava me ridicularizar pelas costas, você deixou o seu grupinho criar deepfakes para manter a humilhação ativa. E é disso que você está arrependida. Minha voz era plana, controlada. Não fui eu, foi a Zoe. Eu disse para ela que não era certo, juro que ia mandar ela pagar. Soltei uma risada seca. Certo. Igualzinho ao cofre, que também já era para estar apagado, né? Suas amigas ainda estão te mandando clipes, Mia. As pessoas ao redor começaram a olhar. Eu não me importei. Aquela tela com meu rosto era a única coisa que existia naquele momento. Sabe o que é mais louco? Me inclinei. Eu vim pra cá achando que talvez eu tivesse exagerado. Que a gente podia superar isso. Mas isso? Isso aqui? Você não foi pega no calor do momento. Você construiu um compilado. Ela chorava agora. Eu não me movi. Tyler, por favor. Poupa. Cortei. Você me mostrou quem você é. De novo. Então é isso? Você vai mesmo jogar fora 3 anos? Eu a encarei firme. Eu não estou jogando nada fora. Eu só parei de interpretar o palhaço num espetáculo que você sequer respeitava. Você disse que o meu amor era sufocante. Legal. Ela desabou. Eu quero meu noivo de volta.
Quero nós de volta. Balancei a cabeça. Você quer os benefícios. O salário. O cara que seus pais aprovam. Você nunca me quis. Quis só a imagem de mim. Levantei-me. Passo no fim de semana que vem para pegar minhas coisas. O diesel vai comigo. Você nunca quis o cachorro mesmo. Ela tentou me segurar. Por favor, terapia, qualquer coisa. Eu me afastei. Não tenho que consertar, Mia. Isso nunca foi amor. Foi conveniência. Quando virei para sair, ela gritou. Esse não é você. Olhei por cima do ombro. Não? Esse é exatamente quem eu sou. Só parei de atuar. Nas semanas seguintes, ela entrou em modo pânico total. Começou a me mandar áudios, comprava presentes e mandava entregar na casa do Derek, mandava mensagens para os meus amigos perguntando se eu estava bem. Até ligou para minha mãe, dizendo que estava preocupada com a minha saúde mental porque eu tinha mudado demais. Minha mãe, com todo o mérito, não caiu nessa. Ela fez a cama dela, disse pelo telefone. Mantenha sua posição, querido. Você merece alguém que te ame exatamente como você é. Enquanto isso, eu me sentia melhor do que em meses. Mais claro, mais forte, mais focado. O diesel também estava ótimo. O quintal do Derek era muito maior que a nossa varanda no apartamento, e ele se divertia correndo com o Golden Retriever do vizinho. Encontrei um apartamento de um quarto com um pequeno quintal, não muito longe do trabalho. O senhorio aceitou o diesel depois de conhecê-lo, e assinei um contrato de 6 meses. Mudei minhas coisas do antigo apartamento numa terça-feira, quando a Mia estava no trabalho, exatamente como tinha dito. Deixei o anel sobre o balcão da cozinha, junto com um bilhete liberando-a de qualquer contrato de casamento do meu lado. O dia em que me mudei de vez foi estranhamente anticlimático. Eu já havia levado quase tudo de importante aos poucos, então só restava recolher algumas caixas finais. E dizer adeus àquele lugar foi mais simbólico do que imaginei. Diesel parecia saber que algo estava prestes a mudar, ele andou pelo apartamento, cheirando tudo pela última vez, depois se sentou ao lado da porta com aquela expressão de tô pronto quando você estiver, chefe. Antes de sair, olhei em volta uma última vez. O apartamento que tinha sido nosso, de repente, parecia nunca ter sido meu. Talvez nunca tenha sido mesmo. Talvez eu estivesse apenas interpretando um papel o tempo todo sem perceber. Tranquei a porta, deixei a chave na caixa de correspondência para o zelador do prédio e fui embora sem olhar para trás. Cerca de um mês depois de descobrir o cofre, eu estava na minha academia de sempre, destruindo um treino de costas e ombros. Sou um dos treinadores mais experientes lá, trabalho há anos entre meus projetos de programação. Foi quando a vi, uma garota com um olhar perdido tentando descobrir como usar a máquina de cabos, fazendo tudo errado, prestes a detonar os ombros. Você vai se machucar desse jeito, chamei, caminhando até ela. Ela olhou um pouco assustada. O nome dela é Alexi, 30 anos, baixa mas atlética, com uma tatuagem cobrindo todo o braço e cabelo escuro, curtinho, completamente diferente da aparência sempre impecável de Instagram da Mia. Só estou tentando entender como isso funciona, admitiu, suspirando frustrada. Ajustei o peso do pino e demonstrei a forma correta. Assim, você protege o manguito rotador e acerta o músculo certo. Ela tentou de novo, seguindo meu exemplo. Melhor, está chegando lá. Abaixe um pouco mais os ombros. Guiando o cotovelo dela para a posição correta, completei, aí está. Ela agradeceu, e eu voltei para o meu treino. Mas, alguns dias depois, percebi que ela estava com dificuldades nos deadlifts, arqueando as costas no topo do movimento. Checagem de forma, disse me aproximando. Você está indo bem, mas mantém as costas retas o tempo todo. Depois de corrigir a técnica, mencionei a aula de boxe que eu dava aos finais de semana. Você parece alguém com coisas para liberar, bater em coisas ajuda. Tão óbvio assim. Ela riu. Talvez eu apareça. Ela foi à minha aula naquele sábado. Ao vê-la descarregando tudo no saco de pancadas, percebi que ela estava lidando com algo pesado. A forma era bruta, mas a intensidade era absurda. Depois da aula, dei algumas dicas e ofereci um shake de proteína no bar da academia, cortesia profissional para novos membros. Acabamos conversando por horas. Descobri que ela tinha saído de um relacionamento tóxico, tinha 2 cães resgatados, amava filmes de terror e detestava redes sociais. A vida já é complicada o suficiente sem precisar atuar para estranhos, disse ela.
Algo nisso me atingiu de forma diferente depois de tudo com a Mia. Fui direto com ela sobre minha situação, noivado recém-terminado, ainda tecnicamente na fase de mudança. Achei que ela merecia transparência. Obrigada pela honestidade, disse ela. Já fui a garota rebote antes. Não estou interessada nesse papel. Mas posso usar um parceiro de academia que saiba o que está fazendo. Começamos a trocar mensagens sobre treinos, que logo evoluíram para conversas sobre filmes, música, qualquer coisa. O contraste entre conversar com Lexi e pisar em ovos com Mia era gritante. Com Lexi, eu me sentia energizado. Com Mia, drenado. Um fim de semana, a convidei para fazer uma trilha das minhas favoritas. Disse para ela levar os cães, eu levaria o Diesel. Ver os 3 cachorros correndo juntos foi incrível. Diesel estava no paraíso, se sujando de lama, roubando metade do sanduíche dela. Ao contrário da Mia, que surtaria com lama no carro, Lexi apenas riu. Ele tem personalidade, disse, observando rolar em uma poça. É isso que importa num cachorro, não o quão bonito ele parece no Instagram. Começamos a passar mais tempo juntos. Ainda apenas como amigos, mas eu sentia algo crescendo. O jeito como ela me olhava quando achava que eu não estava vendo, o jeito como nossas mãos se encostavam quando caminhávamos lado a lado. Enquanto isso, Mia ainda tentava me reconquistar, e-mails longos e emocionais, frases tristes nas redes sociais, até apareceu bêbada uma vez no meu apartamento. Chamei um Uber e mandei-a para casa. A gota d'água foi durante um jantar de encerramento, quando ela pegou meu celular e me confrontou sobre Alexi, me acusando de traição. Primeiro de tudo, não é da sua conta, eu disse. Segundo, sim, eu gosto dela. Porque ela é real. Porque ela não ri de mim pelas costas. Porque ela não tenta me treinar, nem grava minhas mensagens pessoais para mostrar às amigas como se fosse piada. Levantei, deixei dinheiro na mesa e liguei para Alexi naquela mesma noite, a convidei para um encontro de verdade. Ela riu e disse: estava me perguntando quando você finalmente ia tomar atitude. Nosso primeiro encontro foi em um restaurante de ramen pequeno, meio escondido. Nada chique, só boa comida e uma vibe leve. Ela deixou claro que não queria ser um rebote. Respeitei isso. Beijei-a mesmo assim. Ela não se importou. Mia então surtou de vez, implorando, chorando, brava, tudo. O pai dela chegou a me ligar, conversa de homem para homem. Ele sabia que a filha tinha estragado tudo sem que eu precisasse dizer uma palavra. A mãe dela e eu ainda achamos você um cara de valor, filho. Isso foi o fim. Depois do término, Lexi e eu oficializamos as coisas no dia em que enviei para ela um áudio de voz de manhã. Ela respondeu com um canto horrível e totalmente desafinado de metal. Sem filtro, sem performance, só verdade. Sua cantoria é horrível, eu escrevi. A sua também, ela respondeu. Combinamos. Fui promovido no trabalho, comprei uma casa que a Mia sempre dizia ser muito suburbana. Lexi se mudou com os cães dela. Diesel está adorando o quintal. A casa precisava de reformas, mas estamos arrasando, eu cuido das partes pesadas, ela tem um ótimo olho para decoração. Lexi é diferente. Quando faço algo por ela, ela realmente valoriza. Quando algo a incomoda, ela fala direto. Sem joguinhos, sem zombarias, sem tentativas de me mudar. Encontrei a Mia uma vez no mercado de produtores. Contato visual breve, um aceno pequeno. Segui em frente. Sem drama. Ouvi dizer que ela está se redescobrindo no Sudeste Asiático. Boa sorte para ela. Ontem à noite, Lexi me pediu um áudio de voz antes do trabalho. Quero ouvir sua voz sexy de manhã me dizendo alguma besteira. Enviei um com uma piada de pai terrível. Ela respondeu: essa piada foi horrível. Eu adorei. E eu te amo. A pessoa certa nunca vai te fazer sentir que o teu amor é algo constrangedor. Ela vai retribuir na mesma moeda. Com piadas ruins e tudo.